Noções básicas de economia. Cai para comitê de investimentos, 5. O pessoal tanto não cai, acompanha vocês de comitê, ó, na intermediário, no avançado. Vamos ver o que que é isso daqui. Basicamente, sistema financeiro nacional, alguns indicadores econômicos e um pouquinho de política monetária, tá? 3 assuntos aí, 3 bases, né? Então, primeiro vamos entender como que o sistema financeiro funciona. Olha aqui, ó, Conselho Monetário, né? Quem que manda, quem que obedece, certo? Nós temos aqui, ó, o Conselho Monetário, que é o cara que manda no mercado financeiro. Isso daqui é a estrutura do sistema financeiro nacional, tá? Sistema de Finanças Nacional. Quem que põe as regras de como o dinheiro movimenta, como que funciona uma instituição financeira, quem que investe? Tem, todos os órgãos reguladores. A gente não estava vendo, no nosso caso de RPPS, a Secretaria da Previdência Social, né? Secretaria Especial da Previdência Social, a Secretaria da Previdência, a gente viu lá o Ministério da Economia, né? Mas é a Secretaria da Previdência que manda na gente. Então, aqui também tem no Sistema Financeiro Nacional quem manda. O que eu quero que vocês guardem? Primeira, ó, a Totum são 5 questões, né? Uma das coisas que toda certificação pergunta, quando fala em sistema financeiro, é a função de cada um. Quais são as funções, certo? Então, a primeira questão que eu quero que vocês trabalhem é o seguinte, ó. Esses dois senhores aqui, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, eles foram criados na mesma lei, uma lei de 1964, que criou esses dois. Então dá muita confusão. O que que um faz, o que que o outro faz? Porque os dois eles atuam na mesma área, eles mexem com instituição financeira, pode escrever aí, ó. Eles mexem com instituição financeira, como é de instituição financeira, e mexe também com a economia do país. Ele mexe com esses dois. Por isso que dá confusão. O pessoal fala assim, ixi, mas quem que faz o quê? Um manda, outro obedece. Nós vamos ver isso. Depois a CVM, a CVM, ela só mexe com investimentos. Nós vimos também bastante isso, né? Investimentos aqui, ó. Ela que faz as leis de investimentos. Lembra quando a gente estava falando de fundos de investimento? Direto CVM, direto CVM. Quando a gente viu lá a administração de recursos de terceiros, é a CVM que você tem que falar com a CVM se você vê alguma coisa errada, tal. Então, nós vamos ver. E eu coloquei aqui, ó. CVM, depois nós vamos ver, né? O que que é um banco, o que que é uma corretora, o que que é uma bolsa de valores, tudo, quem que é quem. A Totum, como a APMEC, ela gosta muito de perguntar as funções de cada um. Qual é a função? Quem é a função disso? Quem é a função daquilo? Qual é aquela função? Então, vamos entender. Para ficar mais fácil para vocês, eu já coloquei aqui no slide uma coisa que é muito reveladora. O Conselho Monetário é o órgão normativo, ele que coloca as normas, ele que coloca as regras. Ele que fala. Até, lembra aquela 4963, que é como vocês devem investir? Nós vimos muito isso, né? Investir em fundo, tanto por cento em fundo tal, tanto por cento em fundo tal. Aquela normativa é do Conselho Monetário. Ele mandando na gente. Aquela normativa, pode ver aí, coloca no Google. Normativa 4963 de 2021. 2020 ou 2021? Ah, 4963. Você vai ver que no começo está lá, o Banco Central, todo mundo acha que é o Banco Central. O Banco Central, em força da lei número tal, 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 torna conhecido deliberação do Conselho Monetário. Então, o Banco Central é só um porta-voz. Quem manda no barraco ali, ó, aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Fez a jogada? E o Banco Central, ele é executor, fiscalizador e supervisor. Ele que vai ver se um banco está funcionando direitinho, entendeu? Ele que vai ver se a cooperativa de crédito está ok, ele que vai fiscalizar. Então, toda vez que tiver a palavra mandar, normatizar, é o Conselho Monetário. Quando tiver executar, fiscalizar, ele é executivo, né? Ó, é o Banco Central. E a CVM também, né? Mas o primeiro eu quero trabalhar bem esses dois com vocês, que é isso que dá mais confusão. E eu acredito que a Totum vai ficar em cima disso, tá? Em cima desses dois aí. Do normativo, executor, fiscalizador e supervisor. E depois nós vamos ver os bancos, né? Os operadores, as instituições financeiras, as corretoras, a bolsa, tá? Então vamos primeiro trabalhar o Conselho Monetário Nacional.
Uma questão que cai bastante é qual é o órgão máximo, órgão normativo, órgão máximo deliberativo do Sistema Financeiro Nacional, o SFN, Sistema Financeiro Nacional. Então é ele que manda, ó. O Conselho Monetário compõe a estrutura básica do Ministério da Economia e é o órgão deliberativo máximo. A Totum, às vezes, pode tirar essa palavra deliberativo e colocar a palavra decisório. Ok? Então, órgão deliberativo, órgão decisório máximo, alguma coisa nesse sentido. É o que manda, é o que faz as normas. Eu acho que, assim, acho não. Eu apostaria 90% nessa frase. Só que eu tenho que preparar vocês para o pior, né? Pode ser que a Totum pergunte outras coisas. Então, ela pode colocar as frases que são bem conhecidas do Conselho Monetário. Quais são? Olha só, pode ver, ele vai mexer ou com a instituição financeira, como que uma instituição financeira deve funcionar, ó, regular a constituição e regulamento de uma instituição financeira. Pode ver que ele não está fiscalizar uma instituição financeira, fiscalizar do Banco Central. Regular a constituição e regulamentos da instituição financeira. Estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrio econômico. Pode ver, ó, aqui está falando de instituição financeira, aqui é economia, aqui está falando de instituição financeira, o resto aqui é economia, ó. Aqui desequilíbrio econômico é falar de economia, definir a meta de inflação para o país é economia, fixar as diretrizes e normas da política cambial, monetária e de crédito é economia. Então ele mexe ou com a instituição financeira ou com a economia do país. Aí você fala, mas eu vou ter que decorar, Marcos? Não, entenda que ele manda. Na verdade, a Totum, ela vai perguntar isso, porque não é expertise dela isso. Então ela pergunta o básico que todo mundo pergunta. O que o Conselho Monetário faz? Manda. Vai mandar em fundo de investimento? Não. Ele vai mandar em banco e na economia do país. Entendeu? Então, ó, essas frases. Essa daqui pode ser que para a gente, a meta atuarial é em cima de inflação, pode ser que caia isso daqui, ó. Ele que define a meta de inflação para o país. Disciplina todos os tipos de crédito, fixa as diretrizes e normas. Tá vendo que ele não, o que a gente tem que ver? Pode escrever aí do lado. Ele não fiscaliza e não executa nada. Pode escrever aí, ó. Espero. Ele não, Conselho Monetário não fiscaliza e não executa nada. Ok? Ele põe as normas. Vou resumir essas frases aí tudo em atividades práticas. Um banco vai abrir. Ah, banco tem que funcionar dessa forma, viu? Assim, assim, assado. Segue ele aí. Ó, Marcos, está tendo problema financeiro, ninguém mais tem dinheiro. Não, vamos prevenir aqui, vamos corrigir esse desequilíbrio econômico. O Banco Central tem que fazer mais coisa aí, pôr mais dinheiro aí no mercado. Vamos ver o que dá para fazer. Meta de inflação. Ó, a inflação não pode passar de 5%. A inflação não pode passar de 4% esse ano, hein? Essa é a meta de inflação. Ele que define. Crédito. Ó, empréstimo consignado. Pode liberar para os meninos aí do RPPS. Libera aí para eles emprestarem. 10% só. 10% da carteira. Se o cara for para o Progestão, vai para 15%. Mas é 10%. Entendeu? Ah, legal. E empréstimo consignado? 5%, 30% do que ele ganha. Mas isso daí é toreado pra caramba, né? Mas 30% do que a pessoa ganha. Fixa as diretrizes e normas da política cambial, monetária e de crédito. Ele que fixa. O que é política cambial? Você vê que o dólar nosso, o dólar, ele é câmbio flutuante. Cada hora tá um preço, está caindo agora, entendeu? Então, é ele que define. O Conselho Monetário pode chegar e falar assim: ah, não, agora o câmbio é fixo, tá? Cada dólar vai custar R$ 4. Agora o câmbio é flutuante. Então, ele que define essa política monetária, cambial. O dólar está muito caro. O que a gente pode fazer para o dólar abaixar? Política monetária é como que o governo interfere na quantidade de dinheiro. Vocês, isso daqui, ó, só para traduzir, não vai cair para vocês, né? O que é tal.
Vai cair essa daqui, ó. Política cambial nós vamos falar um pouco. Mas política cambial é o governo interferindo na quantidade de dinheiro no mercado. No valor do dólar, desculpa. Aliás, não é a política cambial que cai, não. Peraí. É a outra, é a monetária. Cadê a canetinha aqui? Olha lá. Política cambial é o governo interferindo na cotação do dólar. O dólar está muito caro, o que a gente pode fazer para diminuir o valor do dólar? A política monetária é o governo. Essa daqui que vai cair para a gente, tá? É o governo interferindo na quantidade de dinheiro no mercado. Que nem agora a inflação está bombando, o governo faz assim, vamos tirar dinheiro do mercado aí para ver se a inflação cai. Então, e política de crédito? É o governo interferindo no crédito. Política é isso, né? Política cambial, política monetária, certo? Mas, resumo, para esse slide, é ele que manda. Ele não fiscaliza e não executa nada. E o nicho dele vai ser mexer com a economia do país ou mexer com instituição financeira, ok? Só mais uma questão. Quem que é o Conselho Monetário que tem tanto poder assim, né? Quem que é o Conselho Monetário? É o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Antigamente, esse secretário especial de Fazenda era o ministro da Fazenda, né? Que aí virou secretário especial de Fazenda. Então, são três. Você vê que é um cargo bem político, né? Paulo Guedes ali, aquele Mendonça, o presidente do Banco Central, o Bolsonaro que indica, e o secretário especial de Fazenda também é o Bolsonaro que indica. São três nomeação política para trabalhar com o financeiro do mercado, né? Bom, se tem um Conselho Monetário para mandar, nós temos o Banco Central para executar. Então, de linha, como são poucas questões, 5 questões para um assunto grande, né? A gente pode falar o seguinte: o Banco Central, ele não vai mandar em nada, ele vai supervisionar, ele vai executar, ele vai fiscalizar, ele vai implementar o que o Conselho Monetário manda. Aliás, a questão que pode cair para vocês, acredito que é a que mais vai, que tem mais questão de cair, assim, que é o quê? Quem é o executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional? É o Banco Central. Ele que é o cara olha lá, executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário. Quando tem que executar, quando tem que supervisionar, quando tem que implementar uma lei do Conselho Monetário, é ele que entra na jogada. Ele atua na mesma área, vocês vão perceber. Olha lá, e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Ó, escrevo aqui, garantir o poder de compra da moeda nacional é controlar a inflação. Aqui, ó, pode escrever aqui, ó, controlar a inflação. Além de administrar o sistema de pagamento, que é outra coisa que nós vamos ver, o sistema de pagamento brasileiro é transferência de dinheiro. Transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, né? Enfim, queria pôr uma seta aqui em dinheiro, mas é difícil. Então nós vamos ver isso daqui, ó. Ele que tem que. Nós vamos ver se administrar o sistema. Que nem a gente manda hoje não tem o Pix? Então, é no sistema de pagamento brasileiro. Criaram até um sistema só para o Pix, que chama SPE, Sistema de Pagamento Eletrônico, né? Mas enfim, tá aqui, ó. De administrar. Vamos ver as frases? Olha as frases. Vocês vão perceber que não tem normatizar, ó. Tem fiscalizar, executor, autorizou, controlou, supervisionou. Entendeu? Só com essas frases você já mata. Pode ver que o resto, olha a diferença. Se cair para vocês é uma questão mais difícil, né? Mas se cair, vai falar assim: das frases abaixo, qual que é a função do Banco Central? Olha essas. Se a gente ficar esperto nessas duas, a gente vê bem a diferença de Banco Central para Conselho Monetário, certo? Olha aqui o Conselho Monetário, ó. Quer ver? Eu vou tirar toda essa riscaiada que eu fiz. Olha o Conselho Monetário. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Olha o Banco Central. Executor da política monetária e cambial.
Você viu que muda? Deixa eu limpar esse slide também, que está bem poluído. Aqui, ó. Executor da política monetária. Olha lá no outro. Fixa as diretrizes e normas da política monetária e cambial. Você viu que tem a diferença? Olha o outro que cai bastante para vocês. Conselho Monetário. Ele regula a constituição e regulamento de instituição financeira. Ele que coloca lá, regula, ó, o regulamento vai ser esse, instituição financeira tem que ser, trabalhar assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ele que regula o Conselho Monetário. Olha o Banco Central. Autoriza, fiscaliza, supervisiona e intervém nas instituições financeiras. Você viu que já tem uma regra, ele vai autorizar, ele vai fiscalizar com base na regra. Quem que colocou a regra? Conselho Monetário. É isso que você precisa saber para a prova, para qualquer prova, tá? CPA 10, CPA 20, CEA, qualquer prova. Você tem que se ligar nisso. Quem que manda e quem que obedece. Então, quando o Banco Central vem para tocar o terror lá na galera, ele já vem com regras do Banco Central, do Conselho Monetário. Entendeu? Então, essa é a diferença dos dois, ó. Autorizar a emissão de papel moeda, controlar o fluxo, mas eu regular e supervisionar o sistema financeiro. Mas eu ficaria esperto com essas duas frases aqui, ó, que é o que mais cai. Em toda prova que tem eles, cai essas duas aqui, ó. Mexer com a instituição financeira com a economia. E aqui também, ó. Devia ter colocado essas outras duas juntas, né? Que é essa daqui. Estão no mesmo nicho. Estão no mesmo nicho, só que estão de formas diferentes, tá? Então, fique esperto com esses dois, depois revisa o que eu estou falando, volta no vídeo, deixa eu ver mesmo, porque essa diferença dos dois, eu apostaria numa questão como essa com força. Vocês têm 5, uma já foi, é essa. Diferença de Banco Central para Conselho Monetário, tá? E tá no seu dia a dia. Como assim, Marcos? Pega dinheiro, fundo de ações e coloca lá em ações. Você tem 5 milhões, coloca 30%, 1 milhão e 500, coloca em fundo de ações. Se não tiver na política de investimento, vem a notificação. Conforme determinação do Conselho Monetário, o máximo que se pode colocar em ações é tanto por cento. Você que estourou, está desenquadrado. O Conselho Monetário fez a regra. Você desrespeitou, vem a Secretaria da Previdência e te notifica. Entendeu? Esses investimentos que vocês mandam todo bimestre lá, o DEPIN, é para mostrar onde que está investido. Se tiver em desacordo com a lei do Conselho Monetário, você tem que ter um tempo para enquadrar, né? Nós vimos isso. Bom, vimos esses dois. Esses são os que têm mais confusão, porque depois, 12 anos depois, foi criado a CVM. E a CVM, ela mexe com investimentos. Qual é a palavra-chave? Valores mobiliários. Ela faz um. Eu trabalhei bem aquela questão de Conselho Monetário e Banco Central, um manda, outro obedece, mas na CVM ela manda e ela obedece. Ela faz as normas e ela fiscaliza o pessoal. Aí você fala, mas aí eu vou confundir, Marcos, com o Conselho Monetário, Banco Central? Não, porque ela só mexe com investimentos, ela não mexe com instituição financeira, ela não mexe com a economia. Ela nunca vai ir lá ver se um banco vai funcionar ou não. Ela nunca vai lá ver se o, a economia, mexer na economia, não. Olha lá. Aí você, porque se você ler a frase do jeito que eu expliquei as anteriores, você fala assim: responsável por fixar as diretrizes e normas. Você fala, isso é Conselho Monetário. Desenvolver, controlar e fiscalizar. Vixe, isso é Banco Central. Agora complicou. Continua lendo. O mercado de é isso daqui que vai definir que é a CVM. O que é valor mobiliário? Investimentos. Fundo de investimento, a cota, nós vimos isso em fundos, né? A cota de um fundo de investimento é valor mobiliário. A CVM é que fiscaliza aquilo ali. Ações, debenture. As três coisas que a CVM mais fiscaliza é ações, debentures e fundos. Tudo de investimento, ok? FDIC, todos aqueles fundos lá. FDIC, fundo imobiliário, fundo de renda fixa, fundo... Qualquer fundo, a CVM fiscaliza, tá? Então, tá aí, mas ela não fiscaliza só isso, ela fiscaliza as bolsas de valores, as ações, as empresas abertas, né, companhias abertas. Então, olha só,
Fiscalizar, o que que vai denunciar? Eu vou grifar aqui o que que vai denunciar, que é a CVM que está na jogada, tá? Fiscalizar as companhias abertas. O que que é companhia aberta? São empresas que têm ações na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores. Olha, o Banco Central não vai fazer isso. É a CVM que faz. Fundo de investimento. Essa frase aqui, se cair, pelo amor de Deus. Quem errar, né? De quem é a atribuição fiscalizar as companhias abertas, a Bolsa de Valores e os fundos de investimentos? Banco Central, CVM, Conselho Monetário ou Secretaria Especial de Previdência? É a CVM. Entendeu? Assegurar o funcionamento eficiente e regular no mercado de bolsa, ou a Bolsa de Valores de novo. A que mais vai cair é essa daqui, tá? Primeira. Com certeza. Outra que cai bastante é essa daqui, ó. Quem que tem que assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valor mobiliário? Falou de valor mobiliário, é a CVM. A CVM chama Comissão de Valores Mobiliários. O que que são valores mobiliários? Investimentos financeiros. Porque tem investimento também imobiliário, né? Você comprar uma casa. Aí é um valor imobiliário. Mas aqui não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de investimentos financeiros, né? Ações, debêntures e por aí afora. Beleza? Estimular a formação de sua poupança e sua aplicação em valor imobiliário. Então, a CVM eu não tenho medo nenhum de você confundir. O meu medo é você confundir esses dois aqui, ó, esses dois senhores. O Banco Central e o Conselho Monetário, que eu expliquei bem. Coloquei vários exercícios para vocês. Não tem problema, não. Vamos ver agora, vimos né, órgãos reguladores. Vamos ver um outro negócio interessante aqui, que é o seguinte, os operadores, né, que estão nessa linha de baixo aqui, ó. Aqui em cima, né, eu fiz esse organograminha aqui, ó, tem essa linha de baixo. Nós vamos ver primeiro os bancos. Tem dois tipos de banco, banco de investimento e banco múltiplo. O banco múltiplo, gente, a gente já conhece. É o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, a Caixa. É tudo banco múltiplo. Por que que chama banco múltiplo? Porque ele faz múltiplas coisas. Você vai lá, você investe o dinheiro, você abre uma conta corrente, você compra ações, compra ações, não, desculpa, você compra cota de fundo. É um banco múltiplo, certo? Um banco múltiplo, ele tem que ter várias carteiras, né? Por exemplo, se ele quiser emprestar para imóvel, ele tem que ter uma carteira que chama financiamento imobiliário. Se ele quiser emprestar para carro, ele tem que ter uma carteira que chama de crédito. Se ele quiser emprestar para comprar empresas, né, comprarem é, maquinário, ele tem que ter uma carteira que chama carteira de leasing. Então, ele tem vários tipos de carteiras, mas no mínimo essas duas carteiras aqui ele tem que ter, ó. Ele pode trabalhar com uma ou com outra, mas essa carteira comercial ou de investimento ele tem que trabalhar. Uma dessas duas ele é obrigado. Não adianta um banco múltiplo chegar e falar assim: ah, eu quero só emprestar para imóveis e emprestar para quem quiser comprar carro. Ah, então você vai ter a carteira de crédito e a carteira de imóveis. Eu falo, essas duas aí eu quero. Tá, mas como que vai entrar dinheiro para você? Porque você só vai emprestar, né? Para carro e para imóveis. O dinheiro sai da onde? Vocês têm uma maquininha aí de fazer dinheiro? Então, por isso que eles são obrigados a trabalhar ou com a carteira comercial ou com a carteira de investimento. O que que é a carteira comercial? Dá direito ao banco trabalhar com conta corrente. Conta corrente é uma forma de entrar dinheiro no banco, né? Você vai lá e deixa o dinheiro na sua conta corrente. E investimento? Dá direito ao banco trabalhar com CDB, com fundo de investimento, com LCI, com LCA, lembra que nós vimos? Com letra financeira, banco de investimento. Então, resumindo, um banco múltiplo tem que trabalhar no mínimo com duas carteiras. E uma dessas duas tem que ser ou a comercial ou a de investimento. Tá? Olha lá. Isso é importante. Isso daqui pode cair para você. CPA 10 cai demais, né? Como se isso fizesse diferença na vida, mas enfim. Deve ser constituído com no mínimo duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente a carteira comercial e de investimento. E tem um outro banco que chama banco de investimento. Como o próprio nome já fala, ele só trabalha com a carteira de investimentos. Ó. Foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazo
para o suprimento das necessidades de capital das empresas. Ele trabalha com médio e longo prazo. Ele não tem conta corrente, ó. Ele só tem uma carteira de investimento. E eles pagam bem, hein? Exemplo, vamos lá. Vamos ver se vocês estão afiados. Quanto por cento que a gente pode investir em título de banco? Quem souber, fala aí. Quantos por cento do dinheiro do instituto nós podemos comprar em ativos de bancos? Essa é a pergunta. Aí você vai comprar CDB, né? Você vai investir em CDB, você tem que bater uma meta atuarial, aí você vai aplicar em CDB. O banco de investimento, ele só trabalha com CDB. E ele paga muito bem. Você vai investir, ele vai pagar 1,10%, 1,20% ao mês. Paga bem mais que um banco normal. E ele pega o seu dinheiro e fala assim, olha, a gente não tem conta corrente não, tá? Você vai investir aqui com a gente e quando vencer a aplicação, a gente manda um TED lá para sua conta. Então é isso, banco de investimento, ó. Não gerencia uma conta corrente, ele só mexe com investimento. Você investe lá, ele fala, não, pode investir, daqui a tanto tempo eu devolvo esse dinheiro para você. Entendeu? Então, esse é o banco de investimento. Ó, não trabalha com conta corrente. Qual que é um banco famoso que tem aí de investimento? O BTG Pactual. BTG Pactual, lembra do André Esteves, que foi preso lá, pagava não sei o que pro Lula lá, tal, ou pro Temer, sei lá para quem que era, tanta gente aí que mama, né? Mas ele, acho que era pro Lula. E ele é um banco de investimento, inclusive eles estão só que oferece coisa aí para Instituto de Previdência, né? Agora que pode comprar, pode investir em outras coisas, né? O Instituto pode investir em CDB de banco, eles estão lá, ó. Então, quando fala assim, banco que tem que trabalhar no mínimo com duas carteiras, é o banco múltiplo. Banco que tem que trabalhar que trabalha com a carteira de investimentos ou que utiliza recursos de médio e longo prazo, aí é o banco de investimento, tá? Tá esses dois aqui. Outra coisa, corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários. Nós já vimos isso, né? A corretora e distribuidora é que aqui também cai. Lá cai qual é a função dela, né? Olha aqui, ó. Ela tem que ser autorizada. Olha lá, a sociedade. O que que ela faz, né? É para a gente comprar título público federal, é para a gente comprar ações, né? Para a gente comprar debenture, coisas que a gente não acha em banco. Ah, não achei em banco. Vai numa corretora que ela vende para você. Corretora, escrevam aí duas coisas. O que corretora faz, né? A corretora vai pegar o dinheiro de você e comprar um título para você, ok? É isso que corretora faz. Ah, Marcos, o que ela não pode fazer? Ela não pode. Escreve aí, ó. Emprestar dinheiro, ela não pode. Corretora não pode fazer o quê? Emprestar dinheiro. Qual é a outra coisa que ela não pode fazer? Emitir CDB. Emitir CDB. E a outra coisa também, abrir conta corrente. Conta corrente também ela não pode. Certo? Olha lá, pode praticar basicamente as mesmas atividades, corretora e distribuidora. Principais funções: operar em bolsa de valores, ela que faz para a gente a intermediação, né? A gente fala para ela comprar, ela vai lá e compra. Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos, esse é importante, hein? Você pode investir em fundos de investimentos da XP Corretora. A XP é a mais famosa dessas corretoras aí, né? Ó. Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos. Vende câmbio, dólar, vende metais preciosos. RPPS não pode investir, né, em dólar, em metais preciosos, mas fazem operações compromissadas. O que ela não pode é aquele negócio que eu falei, emprestar dinheiro ela não pode. Então, cuidado, se cair, vai cair a questão assim, né? O que ela não pode fazer? Não pode emprestar dinheiro, tá? O resto, você tem que se cadastrar ela para comprar títulos, beleza? Então, isso é uma corretora faz. E o que a corretora, mas ela sozinha é difícil, porque, vê bem, você chega para a corretora e fala assim, corretora, compra para mim ações da Vale, ela vai, tá bom, só que ela vai ter que correr atrás de outra corretora que esteja vendendo ações da Vale. É complicado. Como que ela pode fazer para
para operar isso daí, para achar outra corretora com facilidade. É aí que foi criada a Bolsa de Valores, ó. A Bolsa de Valores é para juntar as corretoras. Então tem uma pessoa aqui, né? Ela está a fim de perder dinheiro, ela tem dinheiro aqui, ó, e quer investir em ações. Então ela vai chegar para a corretora e vai falar: corretora, invista, compra para mim aí ações da Vale. Ela tem dinheiro, ó, vai comprar ações da Vale. A corretora manda isso, manda uma ordem para a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores é um sistema que todas as corretoras estão ligadas. Então vai ter uma corretora lá do outro lado que adivinha, está vendendo uma ação da Vale, uma outra pessoa aqui que chega, né? E ela tem a ação que eu quero comprar. Eu nunca vou saber, tá? Quem é essa outra pessoa que está do outro lado, porque tem uma corretora, pode ser uma pessoa aqui do Brasil, em qualquer lugar, um fundo de investimento, está vendendo ações. Então, vai acontecer essa jogada aqui, ó, da corretora e tal. A Bolsa de Valores é esse lugar onde que se encontram todas as pessoas que querem comprar ou vender. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Eu expliquei mais porque eu tinha que explicar a questão das ações, né, como que funciona. Então existe essa daí, ó, e ela pergunta: qual é a principal função de uma bolsa? É manter, ó, é proporcionar um ambiente transparente e líquido adequado à realização de negócios com valores mobiliários. Primeira coisa é isso. É isso que ela faz. Ela faz o negócio ficar fluido, ficar líquido, ficar transparente. Cuidado com questões do tipo assim, ó. A função da bolsa é fazer com que os seus participantes tenham o maior ganho possível. Não é. Porque é um mercado de alta lucratividade, é um mercado de alto risco, por isso precisa de altos ganhos. Não. A bolsa só tem que manter o negócio ficar transparente, ficar líquido, ficar de boa. Olha lá, as bolsas de valores são instituições administradoras de mercados. Essa frase já fala, ela administra um mercado, mercado de valor mobiliário. Que nem lembra antigamente, não sei se na cidade de vocês tem, como vocês estão no norte, uma coisa mais fácil de ver aí é a questão de bolsa de boi, né? De negociação de arroba. Então, às vezes, os criadores vão no lugar, aí aparece lá uma área. É que aqui tem mais de café. Também tem de boi pra caramba, Minas, né? Mas tem área de café. Junta todos os compradores e vendedores no lugar para negociar café. Quem está comprando, quem está vendendo. É um encontro. As bolsas são isso. Bolsas de apostas, bolsas de mercadorias. É para juntar comprador e vendedor. Ok? Então tá aí, ó. Ela só serve para isso. O principal é essa parte de cima aqui, ó. É isso que ela faz. Beleza? Bom, então tomar cuidado com isso daqui da bolsa. E agora nós vamos entrar numa coisa que eu acredito que a Totum vai perguntar mais para vocês. Eu acho que é claro que o que nós podemos fazer até agora que eu falei, umas duas questões. A questão de diferença de função de Banco Central e Conselho Monetário, e alguma coisa referente a essa corretora ou bolsa, esses atuantes aqui, ó. Um desses três aí pode cair para vocês, certo? Agora, só mais uma questão sobre isso. Agora, esse daqui, a Totum, ela colocou um só sobre isso e ainda perguntou coisas de clearing e tal, né? Deixa eu só fechar aqui, tem um cachorro que tem... Então, o que que acontece? Olha só, que abafa um pouco o caso, né? Então, o que que é o SPB? Olha só, quando o Instituto de Previdência ele vai investir em alguma coisa, você tem que transferir o dinheiro que é do Instituto de Previdência para o negócio, né? Então, desse sistema de pagamento brasileiro, que é um sistema que cuida da transferência de dinheiro entre as pessoas. Primeira questão, duas informações que pode cair na prova. Primeiro, quem que supervisiona? Tá aqui, ó, o Banco Central. Lembra que às vezes tem gente que fala, imagina se eu pegasse 1 centavo da conta de cada conta corrente do Brasil, todo mês eu pegava 1 centavo de cada conta. Ninguém ia perceber. Cara, não dá para fazer isso porque o sistema de pagamento brasileiro ele iria ver isso, porque é ele que faz esse tipo de coisa.
É ele que cuida de transferência de dinheiro. Tudo que sai ou entra na nossa conta vai para esse sistema. Um Pix também passa nesse sistema. É transferência. Então, ó, o sistema de pagamento brasileiro, deixa eu pôr aqui em amarelo, é um conjunto de entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos. Esse é o principal. Ela transfere dinheiro de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros ou valores mobiliários. Então, ela cuida dessa transferência de fundos entre as pessoas. E por que para a gente é importante? Porque está falando de investimentos, né? A gente pega o nosso dinheiro e transfere para alguém. Lembra do que eu falei do rolo que deu? Que a corretora falou que comprou, mas não comprou? Pegou para ela o dinheiro? Então, ela não transferiu, ela não chegou nem a usar o sistema de pagamento. Na verdade, ela usou o sistema de pagamento para pegar da conta da RPPS e transferir para a conta dela. Não acontece isso, você não transfere para a conta do consultor. Transfere para mim aí que eu vou investir para você. Uai, tá dando muita margem, né? Muita sopa para o azar. Qual é a função básica do SPB? Permitir a transferência de recursos financeiros entre pessoas físicas e jurídicas e o governo. Primeira coisa é essa, o sistema de pagamento ele se preocupa com a transferência de dinheiro. Ok? Agora, olha só. E como que ele faz essa transferência? Vocês nunca se perguntaram assim, Marcos, quando eu mando um TED ou um DOC, eu estou no Banco do Brasil e eu mando um TED ou DOC para o Itaú, como que é? É o sistema do Itaú que entra no Banco do Brasil, é o sistema do Banco do Brasil que deixa o pessoal do Itaú entrar lá, porque tem uma hora que um precisa se comunicar com o outro, né? Para, enfim, eles trocarem o dinheiro. Não, mas não, esse negócio de um sistema entrar no sistema do outro, aí bonitinho. Bom, falei sobre o sistema de pagamento brasileiro e tem essas clearing house. Sistema de pagamento e transferência de dinheiro. O sistema de pagamento, ele é... Bom, o que é o sistema de pagamento? São câmaras. Câmaras são empresas que guardam os títulos para a gente, transferem para nós. Ou você quer transferir para uma pessoa, a câmera faz essa transferência, né? Então, olha o que a Totum, ela foi bem, tá aqui o edital dela, ó, ela foi bem enfática, ela falou as clearing houses. Eita, né? Então vamos entender o que é isso daqui, né? Olha só, câmara de liquidação e custódia, clearing house. Os sistemas e câmeras de liquidação e custódia, também conhecidos como clearing houses. Então, se a Totum fala assim, o que é clearing? São os órgãos responsáveis pela liquidação das operações ocorridas no mercado financeiro. O que é liquidação? Você está vendendo um título de uma ação para mim, certo? Você está com uma ação da Petrobras aí, e aí essa ação da Petrobras você quer vender. Tá? Você põe lá na corretora e vai vender. No momento que a ação da Petrobras vai ser transferida do seu nome para o meu, essa clearing house, essas câmaras que vão entrar e fazer essa transferência. Cada um tem um papel, entendeu? A corretora ela vai pegar o seu dinheiro, vai mandar a ordem lá para a bolsa. A bolsa vai achar uma outra pessoa que queira comprar a ação. Casou quem quer comprar com quem quer vender. Casou lá, pá, beleza. Aí isso vai para essa ordem vai para a clearing house. O principal objetivo desses órgãos é facilitar as transações de títulos e valores mobiliários de investimentos. Marcos, por que fala título e valor mobiliário? Título é CDB, título público federal. Valor mobiliário é o que a CVM regulamenta. Cota, fundo de investimento, ações, debênture. Então fala título e valor mobiliário. Se eu não quiser falar título e valor mobiliário, eu falo ativo financeiro, investimento. Mediante a supressão de uma série de riscos. Garante que o que foi pago pelo comprador seja entregue, que o que foi entregue pelo vendedor seja pago, que os títulos e valores existam e estejam depositados em locais. Então, é ela que faz a transferência. E tem duas clearings que são bem famosas. A Selic, que cuida de título público federal, ó, os títulos, lembra dos títulos que nós vimos lá? Ó? Ela é um sistema, tudo que você guardar, comprar de título público vai ser guardado nela. Ela que vai guardar. E o resto é na Clearing B3. Essas cotas, pessoal, vocês investem em fundos de investimentos. Você vai ter um extrato do que você comprou, mas o fundo está guardado
está custodiado, está registrado na Clearing B3. Quando você pede para vender, quando você pede um resgate, é a Clearing B3 que tira do seu nome e devolve para o banco. Ou se você for tentar vender esse fundo para uma outra pessoa, lembra que nós vimos fundos que chamam fundos ETFs, que você tem que vender para uma outra pessoa o fundo, né, de investimento? Essa transferência é a Clearing B3 que faz, ó. Ela faz ações, renda fixa. Aqui não tem, mas devia ter posto aqui cota de fundo. Pode escrever aqui, ó, cota de fundo de investimento. Está guardado nela. Todas essas cotas de fundos que vocês compram, você achar está lá no banco, não está no banco. E se o banco quebrar? E se o banco sumir? Tem que ter um backup, tem que ter um. Tá lá na Clearing B3. Entendeu? Então tá tudo guardadinho lá. Se você quiser vender, é ela que transfere. Tira do seu nome e coloca no nome de uma outra pessoa que você vendeu o fundo de investimento, a sua cota. Ou às vezes revende para o banco, né? O banco que recompra. Quando você pede resgate, na verdade é o seguinte: você tem 1 milhão de cotas. Você pede resgate de 1 milhão de cotas, na verdade é o banco que vai vender ativos no mercado, pegar o dinheiro, comprar a sua cota, comprar a cota, você tem 1 milhão de cota, cada cota vale R$1,20. Então vai te dar 1.200.000 e ele está recomprando a cota. E aí ele coloca no fundo de novo. Já era. Então, sabe, a mecânica de resgate é essa. Você tá com cota na mão, não tá? Se a gente for ver lá no DPIM, no DIPR seu, no DPIM, vai ter lá. Fluxo, tem tantas cotas, tal, tem as cotas. Tá na sua mão essas cotas. Só que essa cota não tá aí no RPPS. Tá nessa Clearing B3 aqui, as cotas. Aí quando você quer vender, você quer pedir resgate, você chega para o fundo e fala: quero meu dinheiro de volta, quero pedir resgate. O que, que o fundo faz, o gestor? Ele pega, quando você quer tudo, 1 milhão, ele tem 1 milhão de cotas, quanto que para pagar 1 milhão de cotas tem que vender quanto? 1.200.000. Ele pega 1.200.000 em ativo, vende no mercado, pega 1.200.000 reais, porque tem que te pagar isso, né? Te compra a 1 milhão de cotas que você tem. Por que está dando 1.200.000, Marcos? Porque a sua cota está valendo R$1,20. Então, toma 1.200.000, pega a cota de volta, é do fundo, a cota. Acabou, o dinheiro está aí. Mas na hora para ele transferir isso, na hora que ele vende, transfere para você, na verdade quem faz isso são essas clearings. Ela que faz essa transferência. Entendeu? Então, tá aí. O que que a Totum pode perguntar? Qual é a clearing que cuida de título público federal? Chama Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Qual é a clearing que cuida dos outros ativos, inclusive de cota de fundo? Pode colocar bem grande aqui uma falha minha, ó. Cota de fundo. A cota do fundo de investimento também é guardada nessa clearing B3 aqui, tá? Ok? Então, só tomar cuidado com isso. Beleza? Então, ó, até aqui nós vimos essa parte de sistema financeiro nacional. Vimos os atuantes do sistema, né, como Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, os bancos, corretora, bolsa, e depois vimos a clearing, beleza? Agora, outra coisa que vai cair para vocês, que é a parte da economia. O que é PIB, o que é IPCA, o que é IGPM, certo? Nessa parte, são aquelas 5 questões, né? Então, basicamente a Totum, gente, vai fazer como o CPA-10 faz, como o CGRPPS faz. Ela vai perguntar da onde que nascem esses índices. Da onde que veio o PIB? O que é PIB? Como que calcula? O PIB, então vamos começar pelo Produto Interno Bruto, né? Pode cair 3 coisas para vocês. Primeiro, o que eu acho que mais vai cair é o que ele é. O que que é? É um indicador, deixa eu pegar aqui. Essa questão já vi em outras provas da Totum, tá? De controlador interno, tem uma hora que cai de economia, fala sobre isso. Produto Interno Bruto, o que é o PIB? É um indicador que expressa em um único número o valor da produção de todos os bens e serviços produzidos dentro da fronteira de um país. Tudo que é produzido dentro da fronteira de um país, num determinado ano. Entendeu? Quanto que o Brasil produz? O Brasil produz 8 trilhões de reais por ano. Tá aí entre a 10ª economia do mundo. Estava em quinto, né? Perdeu bastante posição aí. Mas como que é calculado? Tudo que ele produz.
A Inglaterra, que é do tamanho de São Paulo, produz mais que o Brasil, mas também estão roubando do mundo há muito tempo, né? A Inglaterra rouba do mundo aí, desde quando o mundo é mundo, e ela está aí, na carcunda dos outros. Então, ó, um único número, o valor da produção de todos os bens e serviços produzidos dentro da fronteira de um país, num determinado ano. Isso é importante. Outra coisa que pode cair é mas como que calcula a fórmula? Qual que é a fórmula do PIB? De onde que vem isso? A fórmula é essa fórmula aqui, ó. Você pega, deixa eu escrever aqui, o consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais o gasto do governo. Ó, os três grandes consumidores do Brasil, né? As famílias, que somos nós, as empresas e o governo. Ah, Marcos, mas a gente também exporta. A gente exporta. Ah, então soma a exportação. Né? A gente não exporta carne, minério de ferro, soja, né? Tal, café. A gente exporta. Ah, Marcos, mas a gente também importa. A gente descobriu que a gente importa trigo, né? Da Argentina, da Rússia. A gente importa defensivo agrícola, antigamente chamava de agrotóxico, defensivo agrícola da Rússia. Então a gente importa isso. Então, como a gente não fabrica aqui, vem em número negativo, ó. Isso eu acho raro cair, a fórmula do PIB, tá? Mas está aqui, ó. Eu acredito que vai cair mais, porque a TOTO quer saber só se você sabe que existe. Então pode cair questões do tipo, o que é o PIB? Né? É tudo que é produzido dentro de um país. Você viu que aqui é calculado pelo IBGE, até coloquei muita informação. Outra que a gente pode ficar esperto é quem que calcula. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Mas o PIB é o seguinte, é tudo que é construído dentro de um país, independentemente da empresa, tá? Se a empresa for americana, produziu aqui no Brasil, é nosso. Entra para o PIB brasileiro. Ó, independentemente... E por que que isso daqui é importante? Ó, independentemente da nacionalidade de quem produziu. Por quê? Do PIB. E aí você fala assim, Marcos, mas e a Vale não tem empresa lá no exterior? Lá não entra? O PIB? Não, não entra. É produzido lá em outro lugar, não entra. PIB é tudo que é produzido dentro de território nacional, ok? Por isso que tem um outro indicador que chama PNB, Produto Nacional Bruto. Esse já pega o seguinte, ó. É o PIB e mais o que as empresas brasileiras produzem lá fora. Ele pega, olha lá, o Produto Nacional Bruto é o somatório, né? Não é a somatória, é o somatório de todas as riquezas produzidas por empresas pertencentes a um país, independentemente do local em que eles estejam atuando. Então, esse daqui, até coloquei a fórmula do PIB, que é o quê? É tudo que a gente manda de renda. Como assim, Marcos, a gente manda de renda? Ué, você acha que o Carrefour, a Volkswagen, a Toyota, eles mandam renda lá para os países deles, estão vindo aqui só para explorar, vender o que eles querem, produzir alguma coisa, mas o lucro eles mandam para o país de origem. Da mesma forma, a empresa brasileira, Natura está lá na França. O que tem de lucro lá, ela manda para filial aqui. Então, o PNB é o seguinte: é o PIB menos essas rendas, tudo que vai com tudo que vem. A renda líquida, vamos dizer que a gente manda, né? Ó, a, a gente manda para lá, a gente manda bem mais, né? Porque tem muito mais empresa estrangeira aqui no Brasil do que empresa brasileira lá fora. Então, vamos dizer que a gente manda 105 e a gente recebe 50. Então, na verdade, vai ser o PIB menos essa relação aqui, ó, menos 100, que é o que a gente manda para lá. Infelizmente, a gente manda mais do que, né? Se fosse ao contrário, se a gente fosse um Japão que recebe mais dinheiro do que manda, aí essa conta ia ser diferente, né? Ia ser o PIB menos, só que essa conta aqui ia dar positivo, né? Ó, porque se eu fizer aqui, ó, 150 mais, aí eu coloco aqui um, um valor maior aqui, ó, no 50, então ele dá uma renda muito maior para a gente, se é o que a gente está, olha lá, renda líquida enviada ao exterior,
Mas, na boa, eu pus essa fórmula, mas eu falo para vocês, são 5 perguntas, eles não perde atenção. A fórmula qual que é? A gente tem que entender o seguinte, para a prova, né? Até coloquei a fórmula aqui, mas eu vou ser bem objetivo, né? Quem quiser depois ver mais. O PIB, ele leva em consideração todas as empresas do Brasil, todas as empresas pertencentes a um país que estão fora do país, que estão fora olha lá, ó, PNB é a somatório de todas as riquezas produzidas por empresas pertencentes a um país. Então, quais são as empresas do Brasil, que estão no Brasil? E as empresas do Brasil que estão fora? Então, só para o Produto Nacional Bruto, ele pega só as empresas brasileiras, independentemente do local em que elas estejam. É isso que é a questão. O PNB inglês, estou falando da Inglaterra, né? Ele pega todas as empresas inglesas. E tem muitas empresas inglesas que estão fora da Inglaterra, né? Estão vendendo aqui. Ou a japonesa, vamos falar da japonesa. Pô, tem Toyota aqui, né? Tem Sony, tem um tanto de empresa japonesa que tá aqui no Brasil, mas no PNB ele soma. PNB são todas, porque essas empresas elas mandam lucro para o país de origem, entendeu? Então o PIB é tudo que é produzido por um país, dentro da fronteira dele. O PNB é tudo que é construído por empresas daquele país. Ah, mas é só da região onde que eles moram? Não, não é só da região que eles moram. Isso não é só do país. Se tiver uma empresa fora do Brasil, mas que seja brasileira, Brasil, coitado, né? Que empresa que ele tem? Havaianas, Natura, né? Algumas empresas aí que extrapolam o Brasil, que vão vender em outros locais, eles mandam para cá também. Esse é o PNB, tá? Então, essa frase é a principal, ó. Empresas pertencentes a um país, independentemente do local em que eles estejam atuando. É isso que eu gostaria que vocês guardassem. O PIB já é todos os bens e serviços produzidos dentro da fronteira de um país, independentemente da nacionalidade da empresa independente da empresa. Construiu dentro de um país, é nosso. Entendeu? Então, só essa questão aí. A diferença de PIB para PNB. O que vai cair mais para vocês? O PIB, com certeza. PNB é um cálculo que o pessoal não gosta muito, não. Fala, esse negócio aí, para que interessa saber o que a empresa está lá no outro lugar? Entendeu? Então, outra coisa, esse daqui vai cair bastante, inflação, IPCA. Esse pode colocar um asterisco aqui, ó, né? O que é o IPCA e como que ele entra aí nessa questão, tá? Bom, e o IPCA, que é a meta atuarial da maioria de vocês, cara, como que é calculado esse IPCA? De onde que vem? Primeira coisa que a gente tem que saber é IPCA, o índice de inflação. Quanto mais aumenta a inflação, mais diminui o seu poder aquisitivo. Então, a primeira coisa é o seguinte, quanto maior a inflação, menor o poder aquisitivo. O que é a inflação? É uma situação de aumento contínuo e generalizado do nível de preços, com consequente perda do poder aquisitivo das pessoas, certo? E o que é o IPCA? Primeira coisa, gente, ele é o índice oficial de inflação no Brasil. Eu já vi a Totum perguntar isso várias vezes, tá? Qual que é o índice oficial de inflação? É o IPCA. Até 1990 era o INPC. Mas de 1999, de 1999 para cá, o governo ele instituiu o IPCA como índice oficial de inflação. Então, quando o governo fala assim, tem que controlar a inflação, controlar a meta de inflação, ele está falando do IPCA, que é ali, ó. Ao se falar sobre meta de inflação, é o IPCA o indicador utilizado, certo? Então, primeira coisa. Segunda, quem que calcula o IPCA? O IBGE. Ok? E o que é o IPCA? É uma variação, olha essa frase é importante para vocês, ó, para a prova. Aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, residentes em áreas urbanas. Mas o principal é isso. O que as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos
consomem. São 9 grupos, divididos, são 1.000 produtos lá, dividido em 9 grupos, e aí eles vão colocando a inflação. Quanto que e a inflação mesmo assim, né? Quanto que é dia 1, olha lá, o período de coleta, do dia 1 ao dia 30, também é importante. Então, dia 1 ele pega um preço desses produtos, uma cesta básica de famílias, uma cesta de consumo de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, pega lá dia 1, e dia 30 pega de novo. E vê qual é a variação. Essa variação do preço está dando o IPCA, certo? Então, não vai perguntar, né? Quais são? São mais de 1.000 produtos. Mas é isso, ó. Educação, saúde, alimentação. Se você... Então, ó, o principal índice oficial de inflação e a inflação, todo o índice de inflação a gente tem que ficar preocupado assim. O que ele mede? Ele mede uma cesta de produtos e serviços de famílias que têm a faixa salarial entre 1.000 e 40 salários mínimos. É esse o público pesquisado. O que esse pessoal consome? Nós, né? Se alguém tem família que ganha acima de 40 mil, tá fora do que nós estamos falando aqui. Mas a grande maioria do povo brasileiro é entre 1.000 e 40 salários mínimos, tá? Então esse é o tal do IPCA. Depois nós temos um outro índice de inflação. Ó, vai no que eu coloquei em amarelo. Período de coleta. Que é porque são 5 questões, né? Eles vão ter que escolher aí, né? Então a gente vai falar o ponto principal. Tem um outro índice de inflação que chama IGPM. IGP. O negócio é o seguinte, gente. O IGP, se a gente for ver assim, a gente conhece o mais famoso deles, que é o IGPM. Mas tem o IGPDI e tem o IGP-10. Todos eles, todo o IGP, a fórmula é a mesma. Por isso que é perguntado muito a fórmula do IGPM, que é essa fórmula aqui, ó. Ele pega outros índices de inflação e faz um índice lá para eles, o IGP. A diferença entre o IGPM, o IGPDI e o IGP-10 é o período de coleta dos dados. Certo? Então, ó, olha o período de coleta. O IGPM, ele pega... Primeiro vamos para o período de coleta e depois eu vou falar da fórmula, tá? O período de coleta do IGPM, ele pega dia 21 o preço e depois pega dia 20. É para pegar o aumento do preço no último dia útil, né? Aquele dia lá que muitos funcionários recebem, o último dia útil, então pega... Tem o IGP-10 que pega o quinto dia útil, pega entre a variação entre os dias 11 de um mês e o dia 10, período de coleta. E o IGPDI é do dia 1 ao dia 30. Então, a primeira coisa é o período de coleta que muda. Por quê? Isso daí chama em economia de sazonalizar. Tem cara que acha que é frescura. Fala assim, não, pega o IGPDI, é do dia 1, pega o preço das coisas, dia 30 pega de novo e vê a variação. Igual o IBGE, o IGPDI. Tem gente que fala assim, ah, Marcos, mas o quinto dia útil ali, ó, lá pro dia 10, dia 11 é que o pessoal ganha e vai pro supermercado e compra tudo. Então, eu queria pegar a inflação IGP-10, ó, do dia 11, que pega bem o preço quando a galera tá acabando de receber o dinheiro e ir lá no supermercado fazer compra, e o dia 10 fica quando tá bem no finalzinho do mês aí, vamos dizer, né? Tá um pouquinho antes do cara receber. Então aí, ó. E tem gente que fala assim, não, o principal grupo não é essa galera que recebe no quinto dia útil, é o pessoal que recebe no final do mês. Então, eu vou pegar a inflação um pouquinho antes do final do mês e dia 20 aí que... Então, são formas de calcular, certo? Então, o período de coleta é o que diferencia o IGP-M do DI e do 10, o período de coleta, ok? Essa é uma coisa que vão te perguntar. A segunda questão que pode perguntar é qual é a fórmula do IGPM, do IGP, ou IGPM, IGPDI, IGP-10, qual é a fórmula deles? É o seguinte, ó, não é que nem o IBGE que vai lá na gôndola do supermercado e pega o preço, né? Olha, feijão,
dia 1 estava R$10, agora dia 30 está 40. Óleo, carne. A carne dia 1 estava 30, agora está 80. Não vai pegar dessa forma. Ele vai pegar o comportamento de outros índices. Ah, Marcos, eu preciso saber esses outros índices? Não. Se você quiser decorar, né? Eu vou só te falar por cima. O IPA, por exemplo, ó, é um índice que mede a inflação no atacado. Isso chama índice de preço ao produtor. Antigamente chamava de índice de preço ao atacado. Agora chama índice de preço ao produtor amplo. Ele pega a inflação na empresa, implemento agrícola, matéria-prima, insumos, né, matéria-prima. Então, subiu esse povo aí, subiu essa inflação. O IGP, por isso que fala o seguinte, gente, uma coisa que é importante, que a Toto pode perguntar, o índice IGP, ele pega a inflação no atacado. Aquela inflação que ainda não chegou na nossa mão. Está lá na empresa, aumentou o preço da madeira, mas o preço da mesa ainda não aumentou. Quer dizer, a matéria-prima aumentou, mas o cara da loja ainda não aumentou o preço da mesa. Então, por que é o atacado? Porque 60% do IGP é do atacado. Ó. 60%. Então, quer dizer, se a inflação no atacado no mês foi 2%, no mês, quanto por cento desses dois vai fazer aqui o IGPM? Ó, 60% de 2 dá 1,20. Ó, já estamos montando o IGPM. O que é esse 1,20, Marcos? É 60% do que deu o IPA. Ó, tá vendo? É isso que vai para o IGPM. Aí tem um outro índice que chama IPC. O IPC é um índice. Lembra do IPCA? Ó, ó o primo dele aqui, ó, IPCA. Famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. O IPC são famílias que ganham de 1 a 20 salários mínimos. Menos pessoas. Não existe menos pessoas, não, tá? É menos pessoas, não existe menos, tá? Então, são menos pessoas aqui trabalhando. Então, olha só, se o IPC der, vamos por 2% também, que aí fica tudo 2. Vamos dizer que o IPC no mês também deu 2, certo? O que a Totum vai perguntar para vocês é o quanto por cento desses dois influencia do IPC, influencia no IGP. 30% a fórmula. Então, 30% de 2 vai dar 0,60, né? Só fazer vezes aí, ó. 0,60. Ó, aqui, ó. Aqui é o IPA. São números aleatórios que eu estou chutando aqui em cima, tá? Estou pondo 2, 2. Aqui é o IPC. E aqui o INCC, ó. O que é o INCC? É o índice da inflação na construção civil, na construção. Argamassa, cimento, madeira, mão de obra, azulejo, né? Vergalhão, tudo que é 60 produtos da construção. Vamos dizer que o INCC deu 2 também. Olha lá. Quanto por cento? É isso daqui que a Totum vai querer saber. A Ambima também, né? Mas a Totum vai querer saber, ó. Qual é a porcentagem? 2% de 10, olha lá, deu 0,2. Esse é o peso do INCC no IGPM, é uma inflação. Então, se a gente for somar aqui, vai dar 2%. O nosso IGP. Entendeu? Então, cada um tem um peso. O que eu ficaria esperto se eu fosse vocês? É o peso do IPA, porque é ele que, né? Olha o peso dele lá, 60%. Então, quando eu falar assim para vocês, qual que é o índice de inflação que mede a variação dos preços no atacado? É o IGPM. Ou IGPDI, IGP-10. Aí só muda o período de coleta. Então, vocês vão ter que decorar basicamente duas coisas, né? A fórmula do IGP e o período de coleta. Notícia boa, IGP cai pouco. IGP é muito doido. O IGP, o ano passado, por exemplo, deu 28%. Olha só, o IPCA deu 10%, para vocês terem uma noção. Ele é nervosão. Porque tem muita inflação que sobe lá na empresa e a empresa não repassa para o cliente. Que nem essa inflação agora do frigorífico. Se bem que isso daí está repassando, né? Mas o cara vai lá, cara, eu já não estou vendendo nada, aumentou o preço aí da madeira, se eu botar meu preço aí pelo que eu acho mesmo. A gente está vendo isso com a Petrobras, né? Pareou lá no dólar,
e, né, na cotação lá de fora, aí, poxa, pareou lá fora. Ó a gasolina, se pareasse certinho, a gasolina era para estar uns R$ 9 agora. Tá 8, né? Tá uma desgraça já, mas estaria mais caro. Então eles seguram um pouco, não repassam tudo para a gente, tá? Às vezes a situação tá pior do que a gente enxerga. Então, o que eu guardaria daqui? Esse período de coleta do IGPM, que é o mais famoso, e o peso do IPA, né? Saber que o IGPM é um índice de atacado. Ok? Bom, esse atacado, depois nós vamos ver uma que é simples, que é a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio, né? Se a gente for chegar aqui, ó, taxa de câmbio é o preço da moeda nacional expresso em moeda local. Então, se eu pegar, quanto que custa um dólar? Vamos ver quanto que custa um dólar? Né, ó, aqui, ó, se a gente entra no Banco Central. Banco Central. Aqui, ó, o dólar tá custando, ó, tá baixando mesmo. 4,74 o dólar, ó. Ó o dólar aqui. E vocês veem que tem dois tipos de dólar? É isso que eu quero, é isso que pode cair para vocês, ó. O que é tem o dólar Petax, que está 4,74. E tem o dólar a 1 hora da tarde, que estava 4,75 e uma coisa aqui, 27, né? Olha lá, o dólar Petax, o que é o dólar Petax? O dólar Petax é uma média de mercado. Quanto que em média rentabilizou, o quanto que o dólar foi negociado no ano. E é negócio entre bancos, tá? Ali, ó, não é eu e você. O dólar que a gente compra chama dólar turismo. Esse nem é perguntado. Então, o que pode cair para vocês? O que é a taxa de câmbio? É o preço de uma moeda nacional, de uma moeda estrangeira, expresso em moeda nacional. Então, ó, o dólar, a gente tem que dar R$ 4,74, mas esse não é o dólar turismo. Isso daqui é uma média dos negócios entre bancos. Um banco vendendo para o outro. Não é? Se a gente for tentar comprar esse dólar aí, é muito mais caro. O dólar turismo deve estar uns 5 e pouco. Entendeu? Então, ó, é 4,74, ó, do Petax. E às vezes a Totem pode perguntar a diferença do dólar Petax e por que tem esse outro aqui a 1 hora? Esse dólar aqui da 1 hora é chamado de dólar spot. É exatamente a 1 hora da tarde por quanto que você compraria o dólar? Exatamente a 1 da tarde. Porque esse Petax de cima é uma média de mercado. Olha, no dia 29, que foi hoje, o dólar foi negociado numa média aí de R$ 4,74, é uma média. Pode ter começado com 5 lá no começo do dia, caiu a média foi negociado, sei lá, 1 bilhão, sei lá, 1 bilhão é pouco, sei lá, 100 bilhões de dólares no mercado interbancário, é entre bancos, tá? Então vamos pontuar isso que eu expliquei para vocês. Vamos lá. O que é o dólar, né? Da onde que vem essa cotação do dólar, tal? Vou voltar aqui. Ó, taxa de câmbio é o preço da moeda comparado ao de outra moeda. É o preço de uma moeda comparado ao de outra moeda. No Brasil, a taxa de câmbio mais observada é o Brasil em relação ao dólar, o dólar americano e o real brasileiro. Essa taxa indica a quantidade de reais necessária para comprar um dólar. Aí tem duas, a Spot e a Petax. A Spot Spot em inglês quer dizer posição. É numa determinado preço. Você chegar para mim e falar assim, Marcos, quanto que estava o dólar às 11h30, hein? Esse é o dólar Spot. Né, ó, é a taxa para compra e venda imediata de dólares, também conhecido como dólar pronto, é a taxa pela qual os participantes do mercado estão dispostos a comprar e vender a moeda em determinado momento. Não é uma média, porque uma média são vários, né? É um outro cálculo. Não é uma média, é o quanto que o dólar valia a 1 da tarde. Exatamente a 1 da tarde. Por quanto que você comprou o dólar? Isso é o dólar spot. O dólar Petax, que é o dólar comercial, é uma média das cotações do dólar. E é feito entre bancos. O Banco Central, ele a cada 1 hora, quando abre a operação, dá 1 hora, ele vê assim, olha, em média, essa primeira 1 hora aqui foi negociado 100 bilhões de dólares e a média foi 4,78.
Aí dá mais uma hora, o Banco Central vira e fala, olha, nessa última hora aqui, foi negociado tantos milhões de dólares e o dólar foi negociado na média, não é o preço no final, não é o preço exatamente meio-dia. A média de uma hora de negociação foi tanto. Esse é o dólar comercial, conhecido como dólar Petax. E não são negócios com clientes, é interbancária, é entre bancos, tá? Ó, interbancária. Essa cotação que está ali não é o dólar turismo, tá? Então, só tomar cuidado com isso daí. Beleza? Outra taxa que nós vamos ver aí no mercado chama taxa referencial. Aí você fala, uai, já ouvi falar, taxa referencial, de onde que veio essa taxa referencial? Poupança. A poupança paga, lembra que eu falei que a poupança paga TR lá em renda fixa, ó, mais 6%? Às vezes a Totem colocou no edital, vai aquela pergunta, ela quer saber o que que é essa TR. De onde que veio essa taxa referencial TR? A TR, gente, é uma média do que o governo paga do que ele rentabiliza de título público federal. Sabe título? Lembra aqueles títulos públicos federais que eu mostrei para vocês? Tem um título que chama LTN, que é o título prefixado. Então a TR é o seguinte: quanto que o governo está pagando em média? Toda taxa é uma média, tá? Taxa Selic, taxa Petax, que é o dólar, taxa referencial, TJLP, taxa de juros de longo, é sempre uma média de alguma coisa. Então, o que é a LTN? É uma média do que o governo paga. Se a gente for, vamos dizer que a gente investe num título lá. Vamos ver que o governo brasileiro só tem dois títulos. Um paga 12% ao ano e o outro paga 13% ao ano. Se a gente for tirar uma média disso, o que é? É 25, né, que é a soma, dividido por 2. Então, vai dar 12,5. Certo? Então, uma média do que. Só que aí que tá o porém. Ah, é facinho. Não é fácil, não. Sabe por que não é fácil? Porque olha só. E aí que vem onde que a porca torce o rabo, né? Isso daqui, ó, eu dei um exemplo, tá? É claro que tem. O título público tem milhões aí. Eu peguei como se tivesse só dois, é uma média. Então, puxei a média. Essa taxa, que é a média de negociação de título público, é chamado de taxa básica financeira, certo? A taxa básica financeira, olha lá, ó, será uma média das rentabilidades das LTNs. É uma média. Pega todas as LTNs do mês passado, LTN é título pré-fixado, né? Que o governo paga uma taxa pré-fixada. Você investe, é 12% que ele paga, 1% ao mês, 12% ao ano. Aí tira uma média. Essa é a TBF. Então a TBF é uma média do que o governo paga para quem vai investir nele. Essa é a TBF. Aí você fala: "Ah, tá, entendi, é uma média do que quando o governo emite título, ele paga uma rentabilidade, puxou uma média do que ele paga, deu a TBF". Beleza. E onde que está a TR, Marcos? Sobre essa TBF aqui, é aplicado um negócio que chama redutor. E quem escolhe esse redutor é o Banco Central. O Banco Central, então, por exemplo, se essa TBF aqui, que nem no meu exemplo aqui, deu 12,5, 12,5, aí você vai falar, nossa, 12,5 ao ano, né, Marcos? E esse redutor deixa alguma coisa? Rende alguma coisa TR? Porque eu vejo na poupança, a TR rende, a poupança rende TR mais 6%, quando chega no final do ano, dá 6% a poupança. Quer dizer, essa TR não fede nem cheira. É porque o governo chega com esse redutor dele aqui, ó, e zera essa taxa, como se não existisse. Ele dá um redutor de 100%. Se a gente for busca aí no Google, ó, celular, pega aí, por assim, TR dos últimos 12 meses. Você vai ver que vai estar zerada, porque o governo chega com esse redutor aqui, ó, e pesa a mão. Fala assim, não, quanto que deu a TBF? Não interessa quanto que vai dar, eu vou zerar mesmo.
Entendeu? E por que o governo faz isso, Marcos? Porque a TR, ela reajusta a casa própria. Então, o governo não quer que seja uma rentabilidade muito forte, porque senão vai apertar o pessoal da casa própria, né? O seu reajuste, quando você é que está pagando casa própria, está pagando o valor mensal lá, esse reajuste é feito pela TR. Então, se o governo deixa a TR explodir, deixa o pau quebrar, você está ferrado. A sua prestação de, sei lá, R$ 1.000 vai para 1.300. Então, o governo zera a TR. Mas o que a gente precisa saber pelo cálculo, né? Ó, vamos ver aqui. Uma coisa importante, uma coisa que a Ambima pergunta, eu não sei se a Totum vai perguntar, mas a Ambima pergunta bastante. Quem que calcula a TR? É o Banco Central. É o Banco Central que é o responsável por esse redutor aqui, ó. Certo? É uma taxa de juros de referência, né? Até referencia várias coisas, inclusive financiamento da casa própria, instituída por medida provisória, papapá, cálculo da taxa referencial. Isso, vamos ver, poderia cair, né? Para achar a TR, tem que ser calculado primeiro a TBF, ó, a TBF aparecendo. E depois é aplicado um redutor na TBF, e assim nasce a taxa referencial. Então, o que é a TR? É a TBF menos o redutor. Esse redutor, como eu falei para vocês, ele é arbitrado, ele é calculado, ele é imposto pelo senhor Banco Central. Certo? E o que é a TBF? A TBF de um mês será uma média entre as rentabilidades das LTNs que venceram o mês passado. As LTN que venceram o mês passado estão pagando quanto de rentabilidade, hein? Ah, estão pagando uma média aí de 10%. Essa é a TBF. Ah, agora vamos calcular a TR. É fácil. 10%, tira tudo. Chegou na TR. Por que tira tudo? O Banco Central sempre mete um redutor fortão lá, tirando tudo. Entendeu? Mas para a prova tem que saber o seguinte: a TR é a TBF menos um redutor, tá? Isso é importante para vocês. Beleza? Tá aqui, ó. Calculado. Essa é a taxa referencial. E, ok? Então tá aí, ó, calculado pelo Banco Central. Acredito que a Ambima perguntaria pouco sobre isso, viu? É mais fácil, da Ambima não, a Toto. É mais fácil ela perguntar sobre taxa de câmbio e IPCA. Ah, Marcos, desses dois, o que você apostaria? O IPCA, com certeza. Taxa de câmbio, que também influencia na inflação. Agora, é claro, né, meu? Pô, são provas, né? A gente, o cara coloca no edital, pode cair, entendeu? Então, tá aí a taxa referencial, certo? Fique esperto com essa formulinha aqui, ó. Bom, e para fechar a nossa parte aqui, fechar não, né? Que ainda tem bastante slides aqui e tal. Mas para fechar essa parte de indicadores econômicos, nós temos uma taxa que é muito conhecida, taxa DI. Quando você investe, lembra que nós vimos fundo referenciado DI? Quando você investe em CDB de banco, letra financeira, LCI, LCA, debênture, a taxa que eles vão te pagar é essa taxa DI aí, que fala taxa, o mercado chama de taxa CDI, né? Você vai ouvir muito isso daqui, taxa CDI. Mas o correto, amigão, não é taxa CDI, é taxa DI. O correto é taxa DI. Aí a Totum vai perguntar, da onde que vem essa taxa, Marcos? É uma média, de novo, é taxa, né? Então, uma média de empréstimos entre bancos. Um banco emprestando dinheiro para o outro. Entendeu a jogada? Quanto que eles cobram entre eles? É a taxa DI. Então hoje está 11,65, né? Você vai lá, lembra que eu mostrei para vocês? Você vai lá no site do banco da Bolsa de Valores, tá lá B3, tá assim, taxa DI. Tá a taxa lá. Então, ó, o que que é DI? Vamos lá. O DI é a taxa média, ó, de novo, taxa média das operações de empréstimos entre instituições financeiras. Quanto que o Bradesco cobra do Itaú quando um banco empresta para o outro, hein? Quando eles emprestam entre eles? É a taxa DI, né? Marcos, por que que fala CDI? Porque o CDI é a garantia da operação.
O que é o CDI? Se chama Certificado de Depósito Interbancário. São títulos emitidos pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos. Como assim, Marcos? Uai, eu sou o banco A aqui, né? Aqui, ó. Aqui tem o banco A. Aí o banco A empresta dinheiro, olha lá, ó, money, empresta money para o banco B. Prestou. O banco B tem que dar alguma garantia, né? Não pode chegar assim e falar, tranquilo, banco A, a garantia sou eu. Fiquei tranquilo. Não, não vai funcionar assim. Ele vai precisar dar uma garantia, um título como garantia. A gente não faz isso quando pega dinheiro do agiota? Ah, deixa um cheque aí como garantia. Toma o documento do carro. Tem que dar alguma garantia. O que eles dão entre eles garantia? Dão títulos deles mesmos. Quer dizer, se não pagar a operação no dia, eu tenho um título aqui para protestar. Aqui, ó, título do CD. Esse título chama CDI, porque é feito entre bancos. Quando você vai lá no banco investir dinheiro, ele vai te dar um CDP, que é um certificado que você depositou no banco, certificado de depósito bancário. Quando é entre bancos, um banco empresta. Porque quando você faz um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, né? Lembra que eu falei isso? Em renda fixa, você chega lá, investe, empresta, investir e emprestar para mim dá na mesma. Emprestou, o banco vai te dar um juros, vai te pagar uns juros para isso. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó, só que é interbancário, entre bancos. Ok? Então, ó, a média dessas taxas de juros é calculado todo dia. Por isso que chama taxa DI over. Utilizadas nesses empréstimos interfinanceiros, ó, entre empresas financeiras no Brasil, que tem como garantia lastreada e a garantia em CDI, é a taxa DI. Taxa DI diária. É o quanto que você. Então, quando você investe num fundo referenciado DI, é essa taxa aí que você ganha. Que o banco tem que tenta, lembra o objetivo do fundo? Ele tenta chegar nessa taxa aí, ok? Essa taxa DI. Tem uma taxa que é bem parecida com a DI, é empréstimo entre bancos, só que ao invés da garantia ser título público federal, a garantia vai ser título, ao invés da garantia ser título bancário, a garantia é título público. Essa taxa chama Selic Over. Certo? Ó. É a mesma questão, é um banco emprestando dinheiro para outro banco, tá? Olha lá, o banco A empresta dinheiro para o banco B. O que mudou foi a garantia. Ao invés do banco B dar como garantia título dele, CDI quando é CDI é do banco, né? CDI, ele vai dar título do governo como garantia. Ele vai falar para o banco A, me empresta um dinheiro, aí o banco A vai falar, qual é a garantia que você vai dar? Aí ele fala, te dou título meu. O banco A vai falar, título... melhora um pouco essa garantia aí, vai, banco B, seu título tá meio ruinzinho no mercado. Aí o banco B fala, tá, eu tenho título público federal aqui, ó. Te dou como garantia título público. Isso que é a operação compromissada, eu tô dando título só como garantia. Depois eu quero dinheiro de volta. Então, ó, o banco B dá como garantia pelo empréstimo título público federal. A média dessas taxas de juros utilizadas nesses empréstimos interbancários, lastreadas em título público, você viu que o que mudou? Até aqui foi a mesma coisa, né? Ó, banco emprestando para banco, até aqui, ó. O que mudou, ó, lastreada em título público, é a taxa Selic Over. Por que chama Selic? Lembra que eu falei que qual é a clearing que guarda título público federal? É a clearing que chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic. Por isso que aqui não é título público federal, é ela que calcula. Ela que calcula esse título. Por isso que chama Selic, taxa Selic over. Ok? Então você vê que é um banco pegando dinheiro do outro banco para emprestar, certo? Então a Selic Over é uma média. Aí você deve estar se perguntando, ô Marcos, eu vejo muito ouvir falar Selic Meta. Selic Meta subiu, a Selic Meta subiu. O que é a Selic Meta, então? Selic Over eu entendi. É a média de empréstimos entre bancos. O que é a Selic Meta? Né? A Selic Meta é o seguinte, ó,
É o Banco Central olhando essa interação entre bancos e falando assim: o Banco Central, o governo olhando vira assim para o Banco Central e fala: Banco Central, o Banco A está emprestando para o Banco B a 11%, certo? Ao ano. E esse Banco B vai pegar e vai passar para frente para o cliente. O Banco Central faz o seguinte, ó. Eu quero que essa taxa deles aqui suba para 12. Aí o Banco Central vai falar: mas por que, governo, que você quer isso? Porque quanto mais caro fica o dinheiro, o Banco A vai cobrar do Banco B, o Banco B vai passar isso para frente, vai cobrar mais. Quanto mais caro o Banco B pegar do Banco A essa taxa, mais caro esse empréstimo fica para o consumidor final. E para que eu quero isso? Porque a inflação está muito alta. Esse consumidor final ele está pegando dinheiro para usar em alguma coisa. Quanto menos dinheiro tiver rodando na economia, menos inflação. E a nossa inflação está muito alta. Isso chama política monetária contracionista. É isso que o governo está fazendo. O governo está aumentando a taxa Selic. A taxa Selic meta é o banco. Por isso que eu falei para vocês que é importante você se ligar, mesmo que você não é da política, não é do comitê, você entender esse movimento, que é esse movimento que muda tudo. É esse movimento que faz o IMAB subir, o IMAB cair. É isso que faz tudo movimentar no mercado. É esse movimento que o Banco Central faz. O Banco Central vira e fala assim: poxa, olha como que está a inflação. Vamos lá no... Isso daqui, gente, é uma coisa que essa matéria tinha que ser obrigatória para todo mundo, porque é isso que repercute no fundo de ações, no fundo IMAB, no fundo não sei o que, em todos os fundos. Esse movimento que o mercado faz. Porque se você olhar aqui a taxa Selic, olha lá, deixa eu abaixar aqui um pouco. Ó, olha aqui a inflação. Opa, tem... Aqui, agora foi. Deixa eu só tirar aqui o... Alguém quer falar? Não, né? Mutou. Então, olha só. Olha a inflação. Se a gente for ver a inflação. A inflação estava só que sobe, né? O que o governo fez para controlar? Qual que é o principal fator da inflação? As pessoas querem... Parece piada isso, mas é verdade. As pessoas compram mais, então o preço das coisas sobem. A curva de inflação é uma interação entre oferta e demanda. Se tiver muita demanda e pouca oferta, o preço vai subindo, ó, das coisas. Então, qual que é a ideia de gênio do governo? E todo governo faz isso. Eles tiram o dinheiro do mercado para que a inflação caia. O núcleo da inflação caia. Como que ele faz para tirar dinheiro do mercado? Eles fazem isso daqui com a taxa Selic, ó. Pode ver que a taxa Selic, de um ano atrás, estava 2,75. Há um ano atrás. 2. Olha o governo aumentando, 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 aumentando. É o governo, o que é a meta da taxa Selic? É o Banco Central virando para o Banco Central falando assim: eu quero que essa taxa fique mais alta, porque conforme vai ficando mais alto, os empréstimos vão ficando mais caros, ó. Você pegou dinheiro o ano passado no banco, você pagava uma taxa. Pega dinheiro hoje. Olha a taxa, 11,75. Isso é política monetária contracionista. O governo está aumentando a taxa Selic. O que acontece? Pode ver que os fundos de investimentos, no começo do ano, estavam rendendo 0,3, 0,2. Fluxo aí mesmo, aliança, 0,20 no mês. 0,20 no mês. Olha agora, está rendendo quase 1%, 0,95. Então, vamos dizer um cara que tem investimentos. Ele fala assim: ah, cara, eu não vou gastar não, porque eu ia pegar esse dinheiro do fundo que eu tenho, juntar com mais um dinheiro que eu ia pegar emprestado, ia comprar uma televisão. Mas vê bem, o dinheiro, se eu pegar emprestado, vai sair mais caro, porque a taxa está mais cara. E o dinheiro agora no fundo está rendendo bem. Eu vou deixar, não vou consumir não. É isso que o governo quer. É isso que o governo quer, que ninguém consuma. Como se nós já estivéssemos nadando em dinheiro, né? Ontem teve uma entrevista, quem quiser ver aí, ó,
Teve uma entrevista, depois que acabou a aula aqui, teve a entrevista lá na Band, do presidente do Banco Central, falando exatamente isso. E os entrevistadores falando, né, a mulher lá que era da Globo, né, que tá ali, falando, mas peraí, cara, vocês estão aumentando a taxa Selic, tá tudo ferrado, né, mais ou menos assim, tudo estourado, e você tá aumentando a taxa Selic para tirar mais dinheiro da economia? Ela falou várias vezes isso daí, ele falou, mas a inflação é pior. A inflação é pior. Se a gente deixar, não tirar dinheiro, aí a gente coloca a taxa Selic lá para baixo, coloca mais dinheiro na economia, enfia. Cara, o preço das coisas vão subindo de uma forma que depois fica aí, ó. A inflação não tem limite. Você viu na Argentina? 2.000%. O Brasil mesmo, o Brasil já chegou a ter 80% no mês de inflação. Então ainda não descobriram uma fórmula melhor para fazer isso. Então o que que faz? Tira o dinheiro da nossa mão, a gente não consome, aquela viagem que a gente ia fazer não vai fazer, a preço das coisas não vai comprar só o essencial, para fazer o preço das coisas cair. Pode ver que a diferença de preço de carne não está tão grande. O preço das carnes básicas subiram muito. Preço de músculo, R$ 40 o quilo. O preço da picanha não subiu também assim. Tá o 90, como sempre teve. Então diminuiu isso. Por quê? Ninguém vai comprar 90. Mas entendeu? Então eles querem abaixar essa questão. Então isso é importante para vocês entenderem que isso, essa movimentação de mercado, é que aqui não vai dar para eu explanar muito porque nós estamos por uma prova, né? Mas é importantíssimo esse movimento. Então a taxa Selic, então ó, o DI é o empréstimo entre bancos. Hoje, se um banco emprestar para outro banco, ele vai cobrar de juros 11,75 ao ano. E aí tem que trazer por dia, né? A taxa diária. E a taxa Selic Over é a taxa entre bancos, de um banco emprestando para o outro, mas que tem como garantia título público federal. Aí você fala, tem diferença entre elas, Marcos? Não. Então a mesma coisa, 11,65, as duas. Entendeu? Então, dá a mesma coisa. Agora, e a Selic Meta? O que é a Selic Meta? A taxa Selic Meta é definida, essa é a única que é definida e anunciada pelo Copom, Comitê de Política Monetária. O que é o Copom? Um órgão do Banco Central formado pelo seu presidente por alguns diretores. Certo? E o Copom, Comitê de Política Monetária, ele tem como principal objetivo combater a inflação. E ele tem uma chavinha ali, que é aumentar a taxa Selic, entendeu? A meta para a taxa Selic representa o alvo perseguido pelo Bacen para a Selic efetiva. Isso significa que o Bacen pode usar suas ferramentas para conduzir a taxa Selic over o mais perto possível da taxa. Então o Copom chega e fala assim, vamos ter que aumentar a Selic over de 11 para 13. Mas não dá para ele chegar no banco e falar assim, ô banco, começa a cobrar do outro banco lá 13, porque é dinheiro, né? Dinheiro privado. O cara vai falar, ô, sai fora, eu cobro o que eu quiser. Cobro o que eu quiser. Só que aí o Banco Central, na hora que faz isso, ele anuncia uma meta, ó, nós vamos aumentar para 13. O Banco Central vai começar a fazer um montão de coisas para fazer com que essa taxa entre os bancos fique mais cara. Que é isso que nós vamos ver daqui a pouco, que é isso que a Totum coloca lá na certificação, instrumentos de política monetária. Certo? Mas primeiramente entender esse mecanismo, tá? Então a Selic Meta é o Copom, Banco Central. Copom é a diretoria do Banco Central, chegando e falando assim: pessoal, nós temos que fazer a taxa Selic até o. É de 45 e 45 dias a reunião, né? Então, ó, nós temos que fazer essa taxa Selic subir mais para fazer a inflação cair, tirar dinheiro do mercado. Vamos pôr uma meta agora de 13. E aí, depois que ele põe essa meta para ele mesmo, ele vai mexendo os pauzinhos aí na economia para fazer com que o preço do dinheiro vai ficando cada vez mais caro. Então, ó, isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, se a Totum lá perguntar. Cuidado para não confundir, tá? A meta para a taxa Selic, ela é definida pelo Copom como objetivo para a taxa de juros da economia. E a taxa Selic over é a taxa média das operações de empréstimos de um dia, lastreados em título público federal.
Financiamento entre bancos, é um banco emprestando para o outro. O que o governo quer, na verdade, é aumentar os juros desses empréstimos, porque eu sou um banco, eu chego para você e falo assim, não, a taxa de juros para o senhor aí aumentou, viu? A gente ia cobrar 1,20, a gente vai ter que cobrar 1,30, porque nós estamos captando de um outro banco numa taxa mais alta. Então a gente vai ter que repassar isso para o senhor. Aí você, quê? Não quero esse dinheiro não, cara, então pode ficar para você. É isso que o governo quer. Então, a taxa definida pelo governo chama taxa Selic meta. É uma meta para essa taxa Selic over, que é o que efetivamente acontece no mercado, tá? Então, entenda o que eu expliquei, pode voltar nesse vídeo, assista várias vezes, porque vocês vão ver que isso daqui é o coração, é da onde que sai toda a estratégia de investimento de um RPPS. O que que o governo vai fazer com a taxa Selic? Pode ver que agora o IMAB 5+, aí está rendendo bem. Esse mês ele fechou quase 4% positivo. Por quê? Porque a inflação para o longo prazo estão achando que vai estourar. Então tem toda uma estratégia atrás disso. Não daria para eu mergulhar aqui, né? Por causa do tempo, mas é interessante pra caramba para vocês. Depois a gente pode ver isso daí. Ah, se bem que o próprio Douglas falou que vai ter, né, para vocês aí falado sobre isso. Conversa lá, pergunta para economista, mas como que é, como que não é? Que ela vai explicar basicamente isso que eu estou explicando para vocês, tá? É bom que você já vai preparado e tira mais dúvida com ela, tá? E para finalizar essa parte, e como que o governo faz essa manipulação de fazer a taxa subir? Isso chama política monetária. O que que é política monetária? A nossa política monetária é subordinada ao conceito de metas de inflação, que é o seguinte: o Banco Central tem que controlar a inflação. Ó. O Banco Central tem a obrigação de garantir que a inflação fique em linha com uma meta estabelecida e anunciada publicamente. Aí você me pergunta, ele está fazendo isso? Não está conseguindo fazer. Se a gente for ver aqui o site do próprio Banco Central, olha aqui a meta de inflação. A meta de inflação está 3,5, ó, a meta. Olha quanto que está a inflação, 10,54. Era para o governo, a inflação tinha que ficar em cima disso daqui, ó. No máximo 1,5 para cima, que daria um 6, né? No máximo 6, que é o teto da meta. Tá vendo aqui, ó, intervalo de tolerância, 1,5 para cima, ó. No máximo isso, certo? 6%. Ó quanto que tá. 10,54. Não tá na meta. Entendeu? Então o governo vai, cara, aumentar. O Copom, ele é doido, né? Ele quer chegar nessa. Ele leva porrada se ficar nessa diferença. Então o que que ele vai fazer? Ele vai fazer essa taxa aumentar cada vez mais para não ter dinheiro na economia. Até que o empresariado, a pessoa que está vendendo a coisa, fala: vou ter que dar desconto, vou ter que abaixar o preço desse negócio. Senão não vou conseguir vender, não. Ninguém está comprando, vou ter que abaixar o preço. É isso que o governo quer. Entendeu a jogada? Isso tá sempre por trás disso. Então, quais são os instrumentos para a gente fechar, né, e acabar essa parte aí e liberar o pessoal do comitê? A meta de inflação é o seguinte, ó, essa meta, quem define a meta é o Conselho Monetário. Ele que estipula que é 3,5, 4, 5, é ele que chega e fala, eu quero que a inflação esse ano feche em 3,5 no final do ano, hein? Quem que tem que cumprir a meta é o Banco Central, através do Copom. E o IPCA é o índice utilizado para a inflação, para a meta subir. Aí é o IPCA que está lá 10,65, é isso daqui. Então, isso daqui que eu acho que cairia mais para vocês. Quem que faz a meta, quem que tem que cumprir a meta, e o que que é a meta, é o IPCA. E como que o governo faz isso? Ele faz isso ou fazendo política monetária. Olha lá, o que é a política monetária? É a atuação da autoridade monetária sobre a quantidade de dinheiro. Então, a ideia aqui é a seguinte: quanto menos dinheiro no mercado, menos pressão inflacionária, certo? Então, olha lá, para influenciar o mercado financeiro, o Bacen precisa regular a quantidade de dinheiro. Então, uma coisa importante para vocês na prova, tá? Que eu já vi a Toto perguntar isso. Alunos que me falaram, na verdade, né? Política monetária restritiva.
O governo tira dinheiro do mercado para, pode escrever aqui, ó, para controlar a inflação, para a inflação cair, ó. Ele só vai fazer política monetária restritiva para isso. Política monetária restritiva. Por que que o governo faz isso? É que é tirar dinheiro da economia, é para o IPCA cair. E a expansiva é ele colocar dinheiro na economia. É o normal. Aí a pergunta que se faz é, como que ele faz isso, Marcos? Como que ele faz a política restritiva e como que ele faz a política expansiva? Então, olha só. Nós temos, aqui eu coloquei para vocês, e é isso que a Totum pergunta, tá? Aqui tem os instrumentos da política monetária. A meta da taxa Selic, o depósito compulsório, a taxa de redesconto e o open market. Principalmente esses três aqui, ó. São instrumentos. A meta da taxa Selic é mais uma meta, né? Ah, tem que dar tanto, 4%. Certo? Só que também influencia. Por quê? Se o governo quer tirar dinheiro da economia, pode colocar aqui, a política monetária restritiva é para o IPCA cair. IPCA cair. E a política monetária expansiva é para o PIB subir. Então, se o governo quer tirar dinheiro da economia, o que que ele faz com a meta da taxa Selic? Sobe. É o que ele está fazendo agora. Sobe, o dinheiro fica mais caro, menos gente compra, menos inflação. É isso que ele está tentando fazer. E se ele quiser diminuir, se ele quiser aumentar o dinheiro na economia, o que que ele faz? Ele abaixa o PIB, abaixa a taxa Selic, ó. Esse é o que mais vai cair para vocês, acredito, viu? Se fosse apostar em uma coisa, esse é o mais famoso, meta da taxa Selic, tá? Ok? Aí nós temos os outros instrumentos. O que é depósito compulsório? Depósito compulsório é o seguinte: todo final de dia, os bancos têm que pegar uma parte do que eles captam e tem que devolver para o Banco Central, tem que deixar lá no Banco Central. Porque o Banco Central imagina o seguinte: se deixar dinheiro na mão dos bancos, os bancos emprestam. Então pode emprestar tudo e às vezes você vai pedir resgate e não vai ter dinheiro para pagar resgate. Então, de tudo que o banco capta, o Bradesco aí, por exemplo, se ele captou 100 milhões, 17 milhões ele tem que deixar no Banco Central. O Banco Central devolve no outro dia para ele. É só um depósito compulsório, ó. Reserva obrigatória recolhida dos depósitos bancários pelo Banco Central. Então, todo banco, final do dia, captou de 100 milhões, 17 milhões tem que deixar lá no Banco Central, não pode emprestar. E o Banco Central devolve no dia seguinte pro cara. Beleza? Pro banco. Ué, se o Banco Central não quiser dinheiro na economia, ele aumenta. Olha aí, ó. Ele aumenta o depósito compulsório. Não é mais 17 não, viu? Agora é 25. Hã? É, de cada 100 milhões que você capta, 25 deixa aqui com a gente, não empresta. Tô secando dinheiro na economia, né? Para secar. E se eu quero aumentar o dinheiro na economia, eu abaixo o compulsório. Tudo eu abaixo, tá vendo? Se eu quero pôr dinheiro na economia, eu abaixo o compulsório. O governo, o Banco Central, o banco lá fala, ó, 100 milhões, vou ter que deixar 17% lá no governo. Eu falo, não, não, pode deixar só 5, o resto pode meter o pau aí, pode emprestar. Tô abaixando o compulsório. Ok? Outro instrumento de política monetária é a taxa de redesconto. Taxa de redesconto é o seguinte: você é um banco que está precisando de dinheiro, sempre precisa, né? E você não consegue captar com seus clientes e nem com seus amigos, outros bancos. Você pode pedir emprestado para o Banco Central. Você pode, por isso que o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos. Tudo isso daqui quem faz é o Banco Central. Lembra que eu falei que é o Banco Central? Ó, vou pôr aqui BC, é o Banco Central, que é o executor da política monetária. Tudo ele que está fazendo isso. Então é ele que decide a taxa Selic, é ele que decide se vai aumentar ou não o compulsório, e é ele que decide a taxa de desconto, de redesconto. Olha lá, é a taxa de juros cobrada pelo Bacen aos empréstimos para instituições financeiras. É aí o Banco Central emprestando para outros bancos. Ué, se o Banco Central não quer emprestar, quer dificultar, ele aumenta o compulsório. Ó. Tá vendo? Compulsório não, redesconto. E se ele quiser pôr mais dinheiro na economia, ele abaixa o redesconto. Ok?
essa dinâmica, certo? E para finalizar, nós temos o que é mais utilizado pelo banco, chama Open Market. Esse a gente tem que tomar o cuidado, porque ele não tem essa dinâmica de subir e cair, subir e cair. A dinâmica dele é de venda e de compra. Essa eu ficaria esperto, viu? Porque a Totem já perguntou sobre isso também. E é o que é o mais utilizado pelo governo. O que é o Open Market? Mercado aberto. Compra ou venda de títulos públicos no mercado secundário, pelo Banco Central. Então imagina o seguinte, gente, você é um banco, tá? Você é um banco, você é o Caixa Econômica Federal. Eu sou o governo, sou o Banco Central. Aí eu quero tirar dinheiro da economia, restritiva aqui, tá vendo? Para controlar a inflação, eu quero tirar dinheiro da economia. Aí eu viro para você e falo assim: quer vender, quer comprar título meu? Bradesco. Caixa, né? Quer comprar título meu? Eu sou o Banco Central, eu tenho título público aqui, ó. Eu estou comprando, eu estou vendendo título para você. Uai, se você é banco, você está comprando título meu? Eu estou vendendo para você? O que você está me dando para comprar título meu? Está me dando dinheiro. Eu não estou enxugando dinheiro, ó. Eu vendo título para você. Pode escrever aqui, ó. Vendo título, recebo dinheiro. Era um dinheiro que era para você emprestar. Você está deixando de emprestar para comprar título público. Entendeu a jogada? Você está deixando de emprestar dinheiro para o seu cliente para comprar título público federal. Entendeu? Então, eu estou vendendo para você, estou enxugando dinheiro. E o contrário é verdadeiro, né? Eu quero colocar dinheiro na economia, eu viro e falo assim, eu como Banco Central, aí, Caixa Econômica, eu estou comprando 10 milhões, 10 não, é pouco, estou comprando 50 milhões em título público de cada instituição. Quer vender para mim? Aí você está com o título público na mão, o que você faz? Você vende para mim título, eu te dou o quê? Dinheiro. Estou pondo dinheiro na economia. O dinheiro vai cair na sua mão, você vai emprestar. Entendeu? Então, esse daqui é uma. Provavelmente, a Totem vai perguntar um desses. Eu acredito que seja essa mais conhecida, né? Por que o governo está aumentando a taxa Selic? Eu ficaria nessa. Ela tem que fazer 5 perguntas de tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Esse daqui é o último módulo e com isso nós fechamos a parte de noções